Dr. Daniel Vance era um homem inteligente. Muito inteligente para o seu próprio bem, talvez. 40 anos de idade, um palestrante de dinâmica fluida com uma mente feita de formas e números. Ninguém sabe o porquê, mas um dia, por capricho, ele estudou os números do Apocalipse e chegou a uma conclusão preocupante. Ele não compartilhou exatamente o que deduziu, mas dado que imediatamente deixou seu emprego e liquidou seus muitos bens, é justo dizer que não foi positivo. Varrida por esse tremendo tumulto, foi sua esposa, uma estudante de doutorado de 24 anos que havia se apaixonado por Danny algum tempo antes. Ela amava o estranho urso de homem que podia tão facilmente construir uma cabana de madeira quanto era capaz de explicar as idiosincrasias da órbita de um asteroide. Falar com Daniel sempre deixava a profunda impressão de que ele estava certo. Então, quando ele disse a ela o que ele queria fazer, ela concordou. 15 anos e 5 crianças depois, os Vances viviam numa floresta distante, logo após minha cidade natal. Eles eram enigmáticos, mais ricos que o Papa, extremamente sérios sobre seu estilo de vida sobrevivencialista. Mas eles também eram engraçados, fáceis de se falar e incrivelmente convincentes. Maiores do que sobreviventes que invadiram a cidade com pedidos bizarros que entusiasmaram as empresas locais. Vastas quantidades de cimento, ferro, chumbo e aço foram enviadas através das montanhas remotas para que os Vances pudessem construir seu abrigo. Os métodos avançados que eles utilizavam para mantê-lo em segredo eram lendários. Daniel já havia passado 6 meses adquirindo a licença necessária para conduzir veículos pesados até o seu complexo, para que ninguém mais o visse. E em uma ocasião, quando uma empresa havia recusado seu pedido de veículos sem GPS, ele os comprou no atacado para que não tivessem escolha. Assim, quando eles pararam de aparecer na cidade durante a pandemia, quando os pedidos de alimentos e mercadorias pararam e todo o contato foi abandonado, a maioria atribuída ao lockdown, eles tinham um bunker e haviam passado a vida inteira treinando para serem autossuficientes diante do colapso da civilização. Até Alexander, o mais novo com apenas 3 anos, já estava coletando lenha como atividade e aprendendo quais plantas locais eram comestíveis. A maioria de nós apenas assumiu que se alguém pudesse sair do Covid sem esforço, seriam os Vances. A realidade acabou sendo outra coisa. Quando o pior veio à tona, descobrimos que Daniel tinha usado a pandemia como um treinamento. A família pretendia passar 6 meses em isolamento e essencialmente testar o bunker. 3 meses depois, o xerife recebeu um pedido de socorro pelo rádio. As coordenadas foram fornecidas pela voz abafada de uma criança soluçante que a maioria supunha ser Alexander, embora isso nunca tenha sido provado. A polícia chegou e encontrou o bunker ainda fechado. Levou horas para que os socorristas cortassem a porta, enquanto eram feitos esforços para contatar a família dentro, mas sem sucesso. Uma vez lá dentro, a polícia ficou boquiaberta. Não havia ninguém para ser resgatado. Nenhum corpo, nenhum sobrevivente. Havia provas de que o mecanismo de travamento da porta havia falhado e prendido os Vances dentro, sem saída. Mas se assim foi, para onde eles haviam ido? Camas e berços estavam por toda a parte com folhas amarelas moldadas, baldes perto da mão com manchas à sua volta. Algumas portas foram trancadas, outras quebradas em pedaços. Havia até mesmo evidências de quarentenas improvisadas, e em alguns lugares o que parecia ser violação. A polícia, geralmente uma fonte fantástica de fofoca, não contou nada, até que a cidade exigiu respostas e o xerife foi forçado a oferecer apenas o mais pequeno dos detalhes. O surto de uma doença transmitida pela água havia atingido os Vances não muito depois que eles foram trancados dentro do seu interior e incapazes de buscar ajuda. Os rumores de contágio foram exagerados, alimentados pela ascensão não relacionada da Covid. Qualquer que fosse o contaminante que tivesse matado os Vances, ele era de natureza não orgânica. Não havia necessidade de entrar em pânico. Os entes queridos dos Vances haviam sido notificados. O bunker ia ser demolido e todos nós podíamos colocar essa terrível tragédia para trás. É claro que ainda tínhamos dúvidas, 1000 delas.
Por que a família não havia chamado por ajuda? Eles tinham rádios, computadores, smartphones. Eles eram sobreviventes, não os Amishes. E onde eles estavam? O que havia acontecido com seus corpos? Por que eles não tinham simplesmente ido embora? Falamos disso e muito mais na reunião da cidade, mas a polícia simplesmente se recusou a comentar. Para a maioria de nós, a excitação durou mais uma semana ou duas, até que percebemos que não estávamos obtendo resposta tão breve. Além disso, a pandemia estava em pleno andamento e a maioria de nós tínhamos outras coisas com que nos preocupar. A história trágica acabou se desvanecendo, até que era somente uma daquelas coisas horríveis na história da cidade sobre a qual não falamos. Eu era tão culpado quanto qualquer outra pessoa de simplesmente esquecê-la. Certamente, nunca esperei encontrar o bunker lá fora no bosque. A fita policial desbotada ainda da porta aberta, que estava bem aberta, com marcas de queimadura ao redor da fechadura. Ele se destacava no bosque, como se alguém tivesse feito um buraco no tecido da realidade. A escuridão tão profunda e negra que quase doía de olhar. A visão dele fez meu coração cair no estômago. Ele irradiava dor. Será que isso faz sentido? Acho que alguma parte do meu cérebro de lagarto selecionou detalhes que só se tornariam aparentes para mim quando eu me aproximasse. Como as marcas sangrentas dos dedos que mancharam o cabo de onde alguém tinha raspado furiosamente a fechadura sem sucesso. E a pequena janela de observação que tinha sido quebrada com o martelo que ainda estava por perto. Eu só precisei vê-lo para imaginar a família se revezando para ficar ali a gritar para a floresta, desesperada por um resgate. Em qualquer outra circunstância, eu teria corrido, mas eu tinha ido lá à procura do meu cachorro, e minha luz revelou algumas marcas de patas molhadas descendo o túnel de concreto empoeirado. Metade Bernese e metade Collier. Ripley é o tipo de cachorro que treme em meus braços quando uma tempestade bate às janelas, e precisa de suas patas seguradas quando a lavamos. Eu o amo. Eu não tenho muita família, nem esposa, nem mesmo muitos amigos, mas tenho Ripley, e não poderia mais ter me virado e voltado para casa, para um apartamento vazio, onde teria que soluçar minha tristeza do que poderia bater meus braços e voar. Ele era meu cachorro, e eu o tinha criado desde que ele era um filhote, e eu não ia deixá-lo fora naquele bosque. Eu fui atrás dele. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que não seria bom. O que quer que a polícia tivesse encontrado, eles não só tinham guardado a maioria dos detalhes mórbidos para si mesmos, como também tinham mentido. O bunker não foi demolido, ou mesmo selado. De fato, olhando para a luva azul ocasionalmente jogada de lado e para as lanternas da polícia quebradas, parecia que as últimas pessoas lá dentro tinham tido pressa de sair. Dado que era aqui que 7 pessoas tinham presumivelmente morrido, eu assumi que era trabalho de alguém limpar tudo. Mas o corredor parecia em grande parte intocado. Apenas alguns metros e uma escrita maníaca começou a cobrir as paredes. Os rascunhos desesperados de um sobrevivente solitário foram deixados lá para serem redescobertos como pinturas rupestres. A maioria eram reflexões sobre como sair, diagramas, plantas, equações e fórmulas, tudo focado na porta e nos circuitos responsáveis por sua fechadura defeituosa. Eu instintivamente assumi que eles pertenciam a Daniel e que ele tinha sido o último a morrer. Que destino horrível para um homem viver mais que seus filhos. E mesmo assim, piorou. Lentamente a escrita mudou de equações e planos para um rabisco desesperado. As mesmas poucas frases se repetiam. 5 portas. 5 portas. Não 6. 6. Não consegui. Não consegui. 6 portas. 6. Parecia o tipo de coisa que se encontraria em um manicômio, com uma divagação psicótica pontuada apenas por 6 parágrafos logo no final. Cada letra estava impecavelmente arrumada, e cada pequeno parágrafo estava coberto por uma bela cruz cristã desenhada. Elliot Vance, 15 anos, um guitarrista talentoso. Ele gostava de garotos, embora achasse que eu não sabia. Eu o amava com tudo que tinha. Ele teria sido um grande homem. Alice Vance,
14 anos. Ela gostava de pintar e de filmar. Ela tinha a maldade de sua mãe. Isso teria servido bem no futuro. Elijah Vance, 8 anos de idade. O mais inteligente de todos nós. Estes foram os memoriais de Daniel para sua família. E ver as palavras acesas por minha tocha foi uma visão assombrosa do desespero avassalador de que ele suportou. Ele deve ter percebido que não teria oportunidade de falar nos funerais de sua família, nem de escrever seus obituários. Essa foi sua última forma desesperada de garantir que o mundo os conhecesse um dia, como pessoas reais. As palavras marcavam o final do túnel, ao lado de um alçapão no chão. Não estava aberto, mas o túnel chegou a um beco sem saída, e as pegadas de Ripley desapareceram na escotilha. Temia que ele estivesse em perigo, mas mesmo assim parei e olhei para a porta do bunker 20 metros atrás de mim. A floresta, outrora sombria, parecia tão brilhante, mesmo neste dia nublado, o ar salpicado de chuva. Uma parte de mim sentia como se estivesse deixando o mundo inteiro para trás quando comecei a descer a escada. Entrei em um grande espaço circular, que estava repleto de móveis e pequenos recantos e brechas. As paredes estavam cobertas com camas e mesas dobráveis, e cada centímetro era multifuncional. Uma sala de jantar podia se tornar um espaço para sentar, que por sua vez poderia ser onde alguém dormia, ou mesmo exercitava. Tudo dependia de que tipo de mobiliário você desdobrava, ou desencaixava, ou desenrolava. 7 pessoas em locais próximos, sem privacidade suficiente. Fazia sentido que eles partissem com esse uso desordenado e sobreposto do espaço. Mas ainda era uma sala grande, maior do que a maioria dos apartamentos de estudantes. E havia alguns corredores que levavam mais fundo para dentro da terra, dizendo que o bunker tinha profundidades desconhecidas. Procurei algum sinal de meu cachorro e logo encontrei seu rastro, mas a esta distância da mata chuvosa, as pegadas de Ripley estavam começando a desaparecer. Depois de apenas alguns metros, elas desapareceram vagamente na direção de uma porta próxima. Eu queria seguir, mas parei de me precipitar. Era improvável que o Ripley fosse sair de qualquer outra maneira, e eu mesmo não nos faria bem nenhum se ferindo. Decidi dar uma olhada em volta, e rapidamente vi uma mesa de jantar. Se eu precisava de provas de que a polícia não se tinha incomodado com uma limpeza, era isso. Os pratos ainda estavam fora, a comida estava podre e com uma estranha casca escura. O chapéu de uma criança estava em cima de um móvel. O outrora creme virou um verde doentio e amarelo. As cadeiras tinham suas costas reforçadas com vigas de madeira, com ranhuras longas para que algo com a largura de um prego pudesse desvair sobre elas. E em cada uma das almofadas havia manchas com cheiro desagradável, que pareciam estranhamente uma marca de traseiro. Eu toquei uma com as mãos com luvas e o material estalava de forma audível. O que quer que fosse, manchas semelhantes estavam nos talheres e pratos, e havia até mesmo marcas de mãos colocadas firmemente sobre a toalha de mesa. No início pensei que era sangue, mas isso não estava muito certo. Estava muito contido para ser de sangue vazado. Na parte de trás de uma das cadeiras, uma mancha afunilada exatamente no lugar onde a cintura de uma mulher ficaria. Eu tremia ao lembrar que Miranda Vance sempre havia sido uma mulher magra, e me perguntava como ela havia deixado sua marca no tecido cinza. Usando minha tocha, vi que essas manchas se repetiam nos lugares mais estranhos. Sim, havia algumas em camas e cobertores, e até mesmo manchas de piso comum, exatamente como você poderia esperar em uma sala cheia de pessoas doentes. Mas por que uma mancha no chão tinha uma semelhança tão forte com uma criança amontoada na posição fetal? E por que prateleiras e também jogos de tabuleiro? Tudo, desde almofadas de sofá a caixas de DVD, até pilhas de roupa suja, estava coberto com o mesmo material acastanhado e seco que dava um miasma de cobre sujo. Eu achei um quebra-cabeça particularmente desconcertante. Alguém tinha montado outra mesa com 4 cadeiras, todas modificadas com o mesmo apoio de costas que das mesas de jantar. E um quebra-cabeça havia sido colocado com 4 pilhas separadas, mas apenas uma estava esgotada.
O resto parecia em grande parte intocável. Quase como se alguém tivesse dividido os pedaços para outras 3 pessoas que não tinham absolutamente nenhum interesse em acompanhá-lo. Talvez Daniel tivesse tentado manter o ânimo enquanto a família estava doente. Deus me ajude. Se isso fosse verdade, eu não poderia deixar de imaginar o pobre homem sentado ali, com seus entes queridos perto da morte, tentando desesperadamente encorajá-los a colocar seus próprios pedaços no lugar enquanto definhavam. Algo naquela sala emanava loucura, e quanto mais tempo eu ficava lá embaixo, mais eu queria sair. Uma porta tinha vigas de madeira pregadas sobre ela. Um sofá havia sido parcialmente desmontado. Várias camas haviam sido queimadas, e todas as lâmpadas haviam sido removidas e colocadas em uma caixa na bancada da cozinha. Olhando para o teto, finalmente tive alguma ideia do motivo pelo qual a polícia estava tão confiante que os Vance não tinham sobrevivido. Alguém tinha enfiado um dedo humano em uma das tomadas vazia, quase como se esperasse que ela brilhasse com um toque de um interruptor. O que foi que fez com que a polícia partisse e nunca mais voltasse? Nem mesmo para pegar aquele dedo e testá-lo por sinais de doença, ou mesmo apenas para confirmar a quem ele pertencia. Decidi que era hora de me apressar a encontrar meu cachorro. Pessoas haviam morrido nesse lugar, e embora eu não seja supersticioso, não posso ser o único cético que fez os cálculos em sua cabeça e percebeu que não custa nada respeitar os fantasmas. Aquele bunker estava sobrecarregado, aterrorizante, e o ar cheirava tão mal que comecei a me preocupar que eu mesmo ficaria doente. Não servia a ninguém demorar, mas eu ficaria amaldiçoado se simplesmente fosse embora e deixasse Ripley apodrecer lá embaixo. Não é como se ele pudesse subir uma escada e sair por conta própria, mesmo que eu não tivesse certeza absoluta de como ele tinha descido até lá em primeiro lugar. Invocando a pouca bravura que eu tinha deixado, chamei e quebrei o silêncio, algo que parecia um terrível tabu naquele lugar horrível de Deus, como gritar em um cemitério. Ripley! Eu esperei e desejei ao inferno que ouvisse barulho de patas. Mas durante o mais longo dos momentos, só vi o tipo de silêncio que nos faz pensar se alguém ou algo na escuridão está segurando a respiração, tentando parecer apenas mais um pedaço de nada, esperando seu tempo, até que finalmente você se vire e lhe mostre as costas. A TV ligou com um ruído branco tão alto e tão repetido que eu chorei. Levantei os braços e quase caí de costas sobre o saco de dormir enrolado que parecia ter passado uma semana no esgoto. Quando percebi o que havia causado o barulho, já podia ouvir uma reprodução da voz de Daniel Vance. Percebi o problema aqui. Preciso enfatizar um pouco que entendo de qualquer coisa aqui. Eu franzi o rosto para a tela quando me aproximei. Ela mostrava uma visão infravermelha esverdeada do bunker, com Daniel à frente, e a mesa de jantar atrás dele. Estava embaçado e difícil de ver, mas eu podia dizer claramente que sua família estava sentada naquelas cadeiras. Miranda foi a primeira a adoecer. Olhando para trás faz todo sentido. Miranda ia frequentemente ao armazém buscar comida para cozinhar e nós a encontramos atrás de um dos refrigeradores. Então isso... Ah, droga! Uma das figuras no fundo caiu sobre a mesa e mandou um prato girando para o chão. Daniel murmurou enquanto se levantava e agarrava a mulher pelos ombros e a sentava em pé. Miranda nunca gostou de meus pratos. Ele deu uma risada enquanto mexia com algo na parte de trás da cadeira. As varetas são bem melhores do que a fita adesiva. Todas aquelas horas gastas colando-as nas verticais das cadeiras nunca funcionou, mas as varetas cabem diretamente na coluna vertebral e com uma pequena modificação eu posso simplesmente encaixá-las nas cadeiras. Assim, todos podem se juntar para o jantar. Estou trabalhando em algo semelhante para a noite de jogos em família. Daniel se aproximou da câmera e, com um sorriso, levantou-a do tripé e escaneou a mesa de jantar. O que eu vi quase me fez soltar minha tocha. A família dele já estava morta há muito tempo. Caras de assombração, narizes ausentes, lábios que haviam se afastado para revelar sorrisos horríveis. Eram cadáveres, simples como o dia, mesmo quando vistos através de uma imagem tão de baixa resolução. A única coisa que os fazia parecer remotamente vivos era a forma como seus olhos ainda refletiam o infravermelho de volta, de modo que brilhavam no escuro.
E no entanto, Daniel parecia alheio a tudo isso. Ele arrumou o cabelo de Elliot, beijou sua esposa na bochecha, passou uma mão no ombro de uma jovem. Ele até pegou o jovem Alexander de sua cadeira alta, e eu assumo que ele o acariciou. Não sei ao certo porque eu olhei para o lado, sem querer ver o pobre garoto de perto. Com os olhos afastados da tela, não pude deixar de passar minha tocha para aquela mesma mesa de jantar e tremer quando finalmente percebi o que eram todas aquelas manchas. Não eram bem sangue, mas perto, carne liquefeita. Deixado sozinho por meses, Daniel não havia colocado o corpo de sua família para descansar. Em vez disso, ele os havia movido de um lugar para o outro e os havia acariciado, vivendo a vida como se nada tivesse realmente mudado. Olhando para onde aquelas manchas tinham se depositado, eu vi um padrão claro emergir. Ele as havia colocado na cama, ele as havia preparado para o jantar, ele as havia apoiado para ver televisão, ele lhe havia dado seus livros favoritos. Eles até ficaram ali sentados como cascas sem vida, enquanto Daniel esperava por eles para completar a porra de um quebra-cabeça. A ideia me horrorizou até o fundo. De volta ao trabalho. Obviamente não faz parte dos desenhos originais. Não há espaço do outro lado, não nas plantas. Elliot não acreditou em mim, e por que ele acreditaria? Eu fiz cada centímetro desse lugar, mas eu não instalei aquela porta no depósito de nível inferior. Verifiquei as câmeras e algumas das fotos que tirei durante a construção, e a parede não está lá. Mas a porta está lá agora, e deve levar a algum lugar. Não sei quando ou por que ela abre, mas abre, e da próxima vez eu estarei pronto. Porque tenho que saber o que há do outro lado, e por que ele nos fez isso. Sozinho aqui embaixo, muitas vezes todos dormem ao mesmo tempo. Qualquer coisa poderia ter cortado nossa garganta e ter acabado com isso, mas não o fez. Levou seu tempo, e eu tenho que saber o porquê. Levou nossos rádios, computadores, telefones, um a um. Nenhum de nós percebeu até ser tarde demais. Eu continuava dizendo às crianças que eles precisavam cuidar melhor de suas coisas, e mesmo quando eles reclamavam, eu apenas assumia que os telefones estavam atrás de alguma prateleira. Onde mais eles poderiam estar num bunker trancado? Mas não. As crianças não estavam erradas. Olhando para trás há tantos sinais. Quem continuava tirando as luzes? Quem continuava a drenar a bateria das nossas lanternas? Quanto tempo vivemos com isso antes de finalmente percebermos que não estávamos sozinhos? Estava aqui, a cada passo do caminho. Uma porta que não leva a lugar nenhum, pelo menos a maior parte do tempo, porque sei de fato que nem sempre ela se abre para uma parede em branco. Há algo por trás dela. Ouço-a misturando ali dentro, um barulho de respiração úmida nos pulmões, um som horrível que ouço vagando por esses corredores quando ele pensa que estou dormindo. Escutei Daniel, fascinado por essa estranhamente convincente reclamação, quando um movimento chamou minha atenção. O que foi que eu tinha visto? Eu pausei a fita e rebobinei. Apertando meus olhos, vi duas impressões de luz na escuridão, logo acima do ombro de Daniel. Lentamente, a imagem se resolveu em minha mente. Eu sabia o que estava vendo, e isso gelava o meu sangue. Miranda Vance havia virado sua cabeça, e seus olhos sem vida brilhavam enquanto os fixava na parte de trás da cabeça de Daniel. Nem mesmo ponto de saída nessa altura. Não sou médico, mas aquela porta está emitindo radiação suficiente para matar uma família de 7 pessoas. Se nenhum de nós tivesse tocado nela... Estar na sala é arriscado, mas não letal. Mas dado o quanto nos tornamos doentes, é bastante óbvio que nossa curiosidade levou o melhor de nós, um a um. E ficamos todos muito próximos. Ou talvez não. Talvez aquela coisa do outro lado tenha passado e feito isso. Eu nem sei. Pera, o que foi isso? Daniel virou e a câmera parou de gravar. A imagem que ela congelou era de um homem solitário, brilhante como uma estrela na lente da câmera, voltado para a escuridão irreconhecível, quebrado apenas por 6 pares de olhos brancos e brilhantes.
Fiquei dolorosamente consciente de minha posição em relação à mesa e tive a dolorosa premonição de que se eu me virasse, aquelas cadeiras não estariam vazias. Eu viria os Vances, todos eles, Daniel também, esperando por mim, cabeças viradas, corpos deixados a apodrecer durante anos no escuro. Atrás de mim, algo se moveu. Respirava, alto, rápido. Eu sabia o que era. Eu sabia. Veio até mim tão rápido que quando senti algo quente e molhado tocar minha mão, eu gritei. Só para que a presença recuasse de repente. Mas então, sem hesitar, ele saltou para mim e me levou ao chão. Eu chorei enquanto Ripley lambia meu rosto. Ele estava tremendo, e o pior de tudo, silencioso, o que não era normal. Ele não era um cão silencioso. Não quando me cumprimentava e não quando estava empolgado como estava agora. Mas o que quer que ele tivesse visto aqui embaixo, ele se agarrou a mim e cravou suas patas em meus ombros como se quisesse ser carregado por cima do ombro. Algo que ele já era grande demais há anos. Ah, seu maldito! Eu arrepiei em um sussurro suave, e até no escuro eu podia sentir sua cauda abanando. Brincadeiras à parte, eu não senti nada além de alívio ao encontrá-lo. Vamos dar o fora daqui. Eu o peguei, me esforçando um pouco abaixo do peso, mas me recusando a ceder em músculos cansados. Eu fui em direção à escada. Não foi fácil subir os 3 ou 4 degraus até a escotilha, mas eu consegui, e dei um empurrão. Primeiro uma mão, depois 2. De novo e de novo, com tudo o que eu tinha, mas mesmo assim, aquela escotilha se recusou a ceder. Merda! Eu chorei enquanto batia com os punhos, mas tudo que consegui foi uma dor de pulso. A escotilha tinha emperrado quando de alguma forma o cabo tinha sido arrancado. Agora, eu precisaria de um alicate ou algo para cortar a barra de metal que a fechava. Meus dedos não conseguiam movê-lo, nem podia forçar a escotilha a abrir. A barra de metal tinha 1 polegada de espessura, e no mínimo eu precisaria de algumas ferramentas para chegar até lá por esse lado. Pelo menos é reparável, pensei enquanto voltava a descer e prendi o fôlego. Em uma parede notei um diagrama simples do bunker feito em giz. Ele tinha 3 andares. A parte de baixo era o armazém. Daniel já havia mencionado isso antes, e notei que ele havia desenhado através dele com um grande X vermelho. O andar superior estava rotulado quartos, onde eu estava agora, mas o andar do meio estava rotulado oficinas, e foi lá que eu percebi que encontraria o que precisava. Havia uma porta que se abria para uma escadaria de concreto, e de pé no topo brilhava a minha luz pelas grades de proteção em espiral, sem ter certeza do que esperava ver. Havia apenas sombras severas e a sensação de algo sujo subindo no ar. Um cheiro que fazia cócegas na minha garganta e ardia um pouco nos meus pulmões. Será que a polícia tinha chegado tão longe? Será que eles tinham visto o que eu tinha visto naquela TV e foram embora? De alguma forma, achei improvável que tivesse sido suficiente para mandar todo o departamento do xerife a correr. Então foi outra coisa que eu tinha feito. Algo que tinha sido suficiente para aterrorizar dezenas de homens armados. Algo que estava quase definitivamente lá embaixo. A porta. Eu desci silenciosamente. No início pensei em deixar Ripley para trás, mas depois de perdê-lo pela primeira vez, decidi que preferia arriscar só para ter certeza de que ele estava bem ao meu lado. Além disso, ele estava sendo mais calmo do que eu, e eu não tinha muita vontade de descer aquelas escadas sozinho. Ele me acompanhou apenas com o silencioso clique de suas patas no concreto, um som que achei profundamente reconfortante, pois mal conseguia manter minha lanterna longe de tremer na mão e minha respiração estável. Desci um andar e encontrei a oficina exatamente como você poderia esperar. Um grande espaço cheio de geradores e tanques de combustíveis e água, caldeiras e aquecedores e praticamente tudo o que você precisaria para sobreviver, mas que não poderia colocar do lado de fora por causa do bunker. Os canos e tubos de fiação corriam de uma ponta a outra da sala, e mesmo anos depois, a maioria das máquinas ainda ressoava no vazio negro. Uma ideia que achei profundamente inquietante.
Dando uma olhada naquele estranho emaranhado de formas ásperas e figuras industriais que pairavam das paredes e do chão, eu tremia e olhava em volta. Rapidamente encontrando uma pequena área que Daniel havia isolada para seu próprio uso. Cerca de 1/5 da área total. Havia uma grande bancada de trabalho e alguns equipamentos de usinagem de ponta, todos muito bem utilizados. Tornos, serras circulares, furadeiras, lixadeiras de cinta, maçaricos de soldagem, tudo que um homem precisava para trabalhar. E Daniel tinha andado ocupado. Não tenho certeza exatamente no que ele estava trabalhando, mas havia um braço no banco. Ele se sentava em cima de uma pilha de papéis que tinha ficado marrom lentamente ao longo dos anos, até que tudo parecia ter sido embebido em cuspe de tabaco. No quadro branco havia um diagrama desbotado, mas ainda visível, do que me parecia ser uma junta de bola e soquete. Pensei na fita, no pequeno mecanismo de Daniel para manter sua família erguida, e então olhei para o braço e reprimi um reflexo de brincadeira momentânea. Não sei se Daniel tinha andado trabalhando em membros postiços, ou apenas uma maneira de colocar os restos em decomposição novamente juntos depois que começaram a se desfazer. Mas o tamanho do braço sugeriu uma criança pré-adolescente, e ele o deixou de fora na superfície, como se fosse um relógio desmontado. Também lhe faltava um dedo. Quão louco ele era? Eu me perguntei enquanto apertava meu nariz com uma mão e começava a derrubar caixas procurando por um alicate pesado, ou talvez uma serra de arco. Ripley se afastou do barulho, mas uma vez me certifiquei de que ele não iria a lugar algum. Continuei agarrando a caixa após caixa, esperando encontrar o que estava procurando. Qualquer coisa para quebrar aquela maldita barra de metal. No final, consegui obter um par de cortadores de parafuso, um pé de cabra e um par de alicates de serviço pesado. Um foi no meu bolso, um desceu na parte de trás do meu jeans e o outro ficou agarrado ao meu punho, muito grande para ser enfiado na minha roupa. Os alicates de corte se mostraram pesados na minha mão, o que foi um pouco reconfortante, mas essa sensação não durou muito tempo. Algo havia se movido na escuridão. Lá fora, na selva retorcida de sombras lançadas por todos aqueles tubos e fios que corriam de uma máquina para outra, uma figura se moveu, fina, mas inconfundivelmente humana em seu contorno. Eu não pude deixar de lembrar o que vi naquela fita. Certamente não poderia ter sido real. Talvez Daniel tivesse manipulado algo. Algum fio de pesca, um motor talvez. A ideia de que aqueles corpos estavam se movendo por conta própria. Eu não podia ter certeza disso, podia? Era uma ideia assustadora, a qual minha mente havia se agarrado por puro pânico. Isso era tudo. E então, eu vi eles. Um par de alfinetes brancos refletindo de volta para mim das profundezas daquela sala desordenada. Ripley, já atrás de mim, com a cabeça enfiada na minha perna, empurrou ainda mais contra mim e soltou um choro mal audível sob sua respiração. O comportamento de um cão que estava aterrorizado, perto de se mijar de medo. Apenas um pouco de metal, disse a mim mesmo enquanto a luz tremia tão violentamente na minha mão que me esforçava para ver direito. Apenas 2 pedaços brilhantes de metal. Eles piscaram e começaram a vir em minha direção. Se eu ainda tinha dúvidas, elas foram dispersadas pela visão de uma mão branca e pálida emergindo da luz. Corri direto para as escadas e subi, mas apenas 1 ou 2 degraus para dentro e vi algo agarrando o corrimão do primeiro andar. Um tufo de carne bolorenta, apenas reconhecível como um punho. A carne murcha até os dedos serem basicamente osso. Sem querer, eu levantei minha luz por hábito e vi o rosto inchado de um cadáver sem cabelos me olhando para baixo. Nem consegui dizer se tinha sido um adolescente ou o Daniel de 60 anos. De qualquer forma, eu instintivamente me virei e encontrei outro corpo tremendo na minha direção fora da oficina. Eu fiquei preso. Não tinha para onde ir. Pela sensação de fluido quente na parte de trás da minha perna, eu podia dizer que Ripley finalmente se mijou. Um cão adulto, com o rabo entre as pernas, tremendo como um cachorro e desesperado para ser pego. Deus, eu precisava que ele ficasse junto por mais um pouco de tempo. Eu não podia pegá-lo nos meus braços, mas também não podia deixá-lo para trás. Sem ter para onde ir, corri para baixo e entrei no depósito. Houve a tentação de parar assim que cheguei ao fundo do túnel. Aqui embaixo o ar era mais espesso,
e os sons da minha respiração eram silenciosos, de alguma forma distantes. Mas eu tinha que olhar para cima para ver 3 pares de olhos olhando para mim. Então, sem pensar muito mais nisso, eu desci o corredor e tropecei em uma porta ao acaso. Abrindo-a, vi o que parecia ser seu depósito padrão. Apenas a maioria das prateleiras havia sido derrubada e os alimentos deixados para apodrecer no chão. Mas 1 ou 2 prateleiras ainda estavam de pé, cobertas por caixas altas e opacas, o que as tornava um fantástico esconderijo. Isso, eu decidi. Teria que ser onde eu me agachasse e apagasse minha luz. Eu já estava lá dentro, quando percebi que não era só isso que havia lá. A porta parecia quase normal, mas eu pude ver porque Daniel deve ter ficado confuso com ela, porque parecia um pouco como todas as outras portas lá embaixo, mas também era diferente. Era muito alta e muito larga, cerca de 1,5 pés fora do chão, e o metal enferrujado em sua totalidade, como se tivesse envelhecido fora de sincronia com todo o resto lá embaixo. Ao redor do molhado havia uma abundância de musgo úmido, como o que se encontra pendurado nas árvores em um pântano. E a cada poucos segundos, a porta vazava algo estranho e oleoso, como o tipo de coisa que se encontra em estacionamento em um dia de chuva. Claro que isso não era muito estranho por si só, mas o vazamento era horizontal, desafiando a gravidade para que a cada poucos segundos um grande globo do material fosse lançado pela sala e batesse na parede oposta, criando uma poça do tamanho de um homem que desafiava toda a razão. Lembrando as palavras de Daniel sobre a radiação, eu instintivamente me afastei dessa poça e da porta na parede oposta, apoiando-me no canto mais silencioso que pude, enquanto puxava Ripley atrás de mim e esperava que ele não me denunciasse. Uma vez lá dentro, apaguei minha luz e esperei. Devo ter demorado mais do que eu pensava para me esconder, porque mal 2 segundos depois, algumas figuras entraram na sala. Estava escuro como breu depois que eu desliguei minha tocha, mas eles fizeram barulho suficiente para que eu soubesse que pelo menos 2 deles tinham tropeçado atrás de mim. Eu fiquei lá, sem poder ver nada, sem ter certeza se eles estavam indo direto para mim ou apenas se preparando para sair, forçado a resistir e deixar a sorte decidir o meu destino. Quando finalmente ouvi algo raspando contra a parede a apenas 2 metros de onde eu estava, desisti e acendi minha luz, desesperado para saber o que estava por vir para mim. O som tinha sido terrivelmente enganoso. Daniel Vance não estava a mais de 15 metros do meu rosto. Saia. Ele assobiava de uma boca desdentada e rachada. Um cadáver vivo como os outros. De alguma forma um flash de inteligência permaneceu naqueles olhos amplos e aterrorizados. E então eu ouvi isso. O ranger de uma porta. E sem sequer pensar, eu virei a luz e a vi na parede. Eu a vi aberta. E atrás do estranho aço havia mais do que apenas concreto simples e velho. Muito mais. Vi uma rajada de carne. Um tubo anelado de músculos pulsante revestido com dentes do tamanho de mãos. Uma descida em espiral para a loucura. O ar quente do inimigo era levado para dentro da sala, me golpeando e aos cadáveres em decomposição. Todos nós paralisados pelo que víamos, mesmo que para a maioria das figuras ao lado de Daniel e de mim não tivessem olhos para ver. Mas que porra! Eu murmurei, incapaz de tirar meus olhos do tubo de carne para além daquela porta. Está chegando, sussurrou Daniel, enquanto me agarrava com um punho e me atirava para fora da sala. Bati no chão e derrapei ao longo de um fluido escorregadio deixado pelas pegadas do Vance, cujo cheiro me revirou o estômago. Talvez o pior detalhe tenha sido que estava frio. Não sei porquê, eu esperava que o que quer que fosse que escorresse deles estivesse febrilmente quente, mas não estava. Ensopou minha camisa como se eu tivesse caído em uma poça lamacenta. Está vindo? Esta voz não era do Daniel. Não podia dizer com certeza, mas soou como um sussurro de criança. Um a um, os corpos se arrastaram até a porta aberta e se ajoelharam diante dela. Não sei porquê, mas fiquei com a impressão de que os outros haviam perdido praticamente tudo o que lhe restava de suas mentes. Mas Daniel permaneceu consciente. Ele olhou para mim mais uma vez e falou, antes de pressionar sua cabeça no chão em suplicação com os outros. A única coisa que fizemos de errado foi estar aqui para que ele nos torturasse.
Não era preciso uma razão, apenas uma oportunidade. Partir não nos deixaria ir, não nos deixaria nem mesmo morrer. E se ele te pegar, também não te deixará ir. Sua testa beijou o chão, e então algo saiu daquela porta e agarrou a cabeça na palma da mão, como se você e eu pegássemos uma maçã. Em pleno pânico, corri e agarrei meu cachorro e os cortadores de parafuso, e corri como se minhas pernas fossem pistões, máquinas cujos sinais de exaustão e fadiga não podiam me retardar ou me fazer cair. Tive que me mexer, tive que ir embora. A mão que havia agarrado Daniel, a visão dele me limpou a mente como uma espécie de enema. Dói-me ver a imagem se reproduzir em minha mente, mas não havia mais nada na minha cabeça ecoando, exceto a visão de dedos com uma articulação a mais e unhas tão grandes quanto um celular. Cheguei ao primeiro andar e quase desmaiei por falta de ar, mas não me deixei ficar embaixo por muito tempo. Rastejei até a escada, subi e imediatamente fui trabalhar tentando cortar a fechadura de metal. Foi um inferno com apenas uma mão, a outra se agarrando à tocha que eu continuava apontando freneticamente para a porta atrás de mim. E não demorou muito, até que eu fumegasse demais e deixasse cair minha única fonte de luz. Não, reclamei, mas não havia tempo para procurá-la. Eu tinha que sair, e tinha que sair rápido. Não conseguia ver, mas tinha certeza de que podia ouvir algo subindo aquelas escadas. Não o baque constante dos pés humanos, não. Isso era diferente. Era como uma rápida pancada de aranha, talvez. Algo com centenas de pés, ou mãos, ou sabe Deus o que, patinando pelo chão, paredes e teto, puxando-se junto com um corpo cuja mera forma ofenderia a Deus. Usando todas as minhas forças, apoiei-me com força nos cortadores de parafuso e finalmente o parafuso cedeu. Abri a escotilha e consegui luz ambiente suficiente para ver o Reaper pairando no fundo da escada, rosnando de forma ineficaz à porta. Eu me abaixei, o peguei e fugi pela escada tão rapidamente que meus músculos viraram geleia no topo e caí de mãos e joelhos. Mas mesmo assim eu estava fora. O longo corredor coberto por escrito estava à minha frente, e no final, uma porta agora tapada pela luz azul cansada de uma lua cheia. Ripley não precisou de incentivo. Ele chicoteou o corredor com velocidade canina, e eu segui em um rastejar quebrado e tropeçado, eventualmente passando pela porta aberta e desabando no chão da floresta. Durante alguns segundos eu me deixei levar pela consciência, mas quando olhei para cima e vi o céu coberto de copa movendo-se, os galhos iluminados por uma lua cheia, eu me acordei e olhei para baixo para algo que me agarrava o tornozelo. A mão tinha me agarrado e me arrastava lentamente de volta para a terra abaixo. O que quer que fosse, a maior parte de seu corpo espreitava nas sombras atrás da porta, mas a mão que esmagou minha perna era do tamanho do meu tronco, com um braço que parecia pertencer a um rato topeira. Eu o golpeei com meu próprio punho, enfiei minhas unhas, chorei, chutei e gritei, mas nada podia detê-lo. Por trás da porta, algo como um rosto sorridente me olhou com alegria. Estava levando seu tempo, com certeza, puxando-me tão lentamente que me deu todo o tempo do mundo para apreciar o pesadelo que me esperava. Acho que se naquele momento você tivesse me dado uma arma, eu teria atirado em mim mesmo. Porque Deus me ajude, que eu não poderia escapar do olhar de Daniel quando ele se ajoelhou para adorar essa coisa, como um homem que não tinha esperança, orgulho ou alegria, ou qualquer outra coisa de bondade. Por quanto tempo essa coisa iria mantê-los lá embaixo? Por quanto tempo pretendia me manter? Chorei como uma criança, sentindo como se minha mente estivesse rachando lentamente, enquanto tentava de tudo para parar aquela porra de me puxar para as sombras. Eu chutei para a terra. Cavei nela usando minhas mãos em busca de uma raiz ou um cano ou qualquer coisa para me agarrar. Nada que eu fizesse a desaceleraria. Eu não estava mais do que a um pé da porta quando Ripley reapareceu. Um cão com medo de aspiradores de pó, sacos plásticos e portas que se movimentam sozinhas. Um cachorro que uma vez foi encarado por um coelho particularmente mal-humorado, que parou no meio da corrida e se virou,
desconcertando o predador em sua cauda. Um cão que nem conseguia assistir a filmes assustadores, e ele agarrou aquele braço como se fosse um lobo, como se ele sempre tivesse sido um. E enquanto ele não partia bem a pele, a pressão era suficiente para enfraquecer a aderência da coisa que eu deslizei minha perna para fora. Incapaz de ficar de pé, ajoelhei-me, agarrei o cachorro e puxei o mais forte que pude. E agora, aquela coisa sangrou. Finalmente, com a pressão das mandíbulas e os dentes deslizando, arrancando sua carne. Juntos, finalmente, Ripley e eu fomos soltos e fomos embora de cabeça para trás sobre os infernos. Eu não perdi tempo esperando, olhando ou processando. Eu carreguei o cão até o peito e rastejei até desmaiar, ficando talvez a meio quilômetro de distância. Somente quando não conseguia mais ver a porta é que me deixei cair de cara no chão primeiro e desisti da consciência. Os médicos disseram que eu estava com pneumonia, o que eu suponho que fazia algum sentido. Eu poderia até ter acreditado nele se não fosse a visita do xerife, fazendo perguntas estranhas sobre o que poderia ou não ter visto enquanto estava deitado na cama. Dispensei-as o melhor que pude. Eu não estava interessado em perseguir aquele pesadelo em particular, descobrindo se ele tinha sido real ou não, pelo menos não enquanto eu estava deitado ali, meio afogado em minha própria infecção. Para ser justo, eu tinha pelo menos alguma simpatia pelo motivo de a polícia ter feito tão pouco para selar aquele lugar. Eu mesmo tenho pensado em ir fazer o trabalho, mas até hoje ainda tenho pesadelo sobre ser puxado para o escuro além daquela porta. Não apenas a porta do bunker, aquela que eu evitei por pouco, mas a porta abaixo. O que eu vi foi uma espécie de loucura, tenho certeza disso. E muitas vezes penso nas palavras de Daniel. Não precisava de uma razão, apenas de uma oportunidade. De alguma forma, os Vance foram essa oportunidade. Talvez eles tenham construído seu bunker sobre a linha de horizonte, ou um ponto fraco entre dimensões, ou o local de antigos rituais satânicos. Não tenho certeza se isso importa. Eles foram para o escuro pensando que seria um lugar seguro, para esperar os problemas do mundo, mas algo havia estado lá embaixo esperando por eles, esperando uma chance de chegar a uma família de 7 pessoas, para trancá-los e privá-los da fuga, e lentamente tirar deles tudo o que podia. Eu me mudei desde então, não pude evitar. Não eram apenas pelas lembranças que você guarda. Foi o rádio de uma das curtas que mantive em meu porão, algo que meu pai passou para mim quando eu era apenas um garoto. Deus, eu tinha me esquecido disso. Pelo menos até um dia em que eu acordei ao som do barulho branco e estridente no escuro. E enterrado naquele som estava o sussurro fraco de um homem. Sua voz, mal reconhecível, mas inconfundivelmente sua. Deixe-os ir. Deixe-os ir. Deixe-os ir. Deixe-os ir. Deixe-os ir.